Esse fato do Flamengo estar desequilibrado financeiramente foi um erro do Landim ter gastado mais do que pode ou não? É compreensível por causa do terreno? Porque foi algo fora do comum, né? O Flamengo tem que comprar um terreno de quase 200 milhões de reais. Mas teve ali um exagero de gastos por parte da gestão Landim ou não? Fez certo, tinha que ter esse terreno para o estádio e aí é normal. Porque isso pega o torcedor de surpresa, né? A gestão do Landim contratava toda a janela, eram negociações de peso. E agora não vai ter porque o BAP tem que equilibrar esse caixa. Foi erro da antiga gestão ou acerto? Gastar esse dinheiro ali com o terreno e aí o Flamengo tem que dar uma paradinha nas contratações. Eu não vejo o Flamengo desequilibrado financeiramente. O Flamengo só não tem hoje a reserva financeira que ele tinha. Isso é um luxo. O Flamengo tinha dinheiro guardado. Agora praticamente não tem muito pouco, né? Por quê? Porque comprou o terreno, mas adquiriu um bem. O terreno é um patrimônio do clube. O Flamengo tem um terreno para construir um estádio. A grande questão é como fazer esse estádio. Tem que trazer dinheiro novo. Mas o Flamengo comprou um estádio. Alguns blusuntas aí falam que não, que ganhou nada. Pagou mais até do que valia para encerrar a questão com a Caixa Econômica e não ter briga na Justiça. O que eu achei até um erro. Porque se o valor que a perícia determinou era não tinha que pagar mais. Pagou quase 29 milhões, aproximadamente a mais, para encerrar a questão com a Caixa. Aí é uma questão de discutir se deveria ou não comprar o terreno. A torcida queria, o Conselho aprovou. Eu acho que tinha que comprar o terreno tendo junto um plano de construção do estádio que até hoje não existe. Esse é um erro, não ter o plano. Mas comprar o terreno e partir para a construção do estádio era necessário. E houve aprovação geral. Torcedores, Conselho Deliberativo aprovou. O pessoal que apoiou o BAP também foi lá no Conselho e aprovou a compra do terreno, né? Então todo mundo pôs as mãos aí. Não foi só o Landim. Ele tem participação, claro. Agora, eu acho que o erro foi comprar o terreno e não ter um projeto. Cabe agora quem está no poder criar essa possibilidade para que o Flamengo possa construir o seu estádio. Eu acho que aí é uma outra questão. Sobre as contratações, ficou muito evidente que no ambiente, no clima eleitoral, eles foram mais fundo nas contratações, mas elas foram importantes. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, vamos recapitular? O Michael que chegou, o jogo contra o Atlético Mineiro, ele participa do primeiro gol, ele rouba a bola do terceiro gol. Alcaraz, assistência para o terceiro gol no Maracanã. Plata, faz o gol do título em Belo Horizonte. Todos participaram. Alexandre participou da classificação, marcando o gol da classificação contra o Corinthians de 1-0 no Maracanã. Então, esses jogadores foram importantes. O Flamengo campeão da Copa do Brasil, graças a eles. Se não tivesse com esses caras, não ia ganhar. Aí você pode discutir, porque fulano, ciclano, e tem jogador para render ainda que não jogou quase. Esses mesmos aí que eu citei, embora tenham participado de forma importante nesses jogos, eles mal jogaram, foram poucos jogos. O Alcaraz mal chegou. O Cebolinha e o Pedro ainda não jogaram com o Felipe Luiz. Cebolinha vai jogar agora a partir desse ano. O Luiz Araújo mal jogou com ele. Então, assim, foram contratações caras, mas que deram resultado, deram retorno. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil. E sem eles não ganharia. Se ficasse com aquele elenco sem contratar esses caras, eu digo com toda certeza, não teria conseguido passar, acho que nem pelo Corinthians. Nem pelo Corinthians. Então tem aí os reforços, a mudança do comando técnico, todo esse pacote, ali deram um tiro final e acertaram. Não foi bastante para ganhar a eleição. Então é difícil falar assim, errou aqui e ali. Eu acho que, repito, o terreno tinha que ser comprado, não pagando esse adicional, não concordaria com isso, se dependesse de mim, acho que teria então que brigasse na justiça, porque se a perícia falou o valor é aquele, o Flamengo pagou ainda mais, mas o erro é comprar o terreno e não ter um projeto concreto para a construção do estádio. Mas quem concorreu à eleição sabia que estava sendo comprado o terreno. Se candidatou, sabia que havia esse plano. E ele se concretizou. Então sabia que, ao vencer a eleição, teria que criar uma maneira de tocar isso adiante. Quem compete na política, no clube, na política de uma cidade, do estado, de um país, sabe muito bem que quando você conquista a vitória, você herda compromissos assumidos pelo seu antecessor. E o BAP tem agora que resolver isso, ele tem que viabilizar o estádio, seja esticando mais a corda e adiando a inauguração mais para frente, que eu acho que é algo perfeitamente razoável, já que o Flamengo tem o Maracanã por 20 anos, mas buscando dinheiro novo, como ele mesmo disse, que não vai comprometer a competitividade do time de futebol. E nesse momento o Flamengo não está indo forte ao mercado, porque ele não precisa, ele não tem que ir forte ao mercado, não tem nada que fazer no mercado. Não tem nada que fazer no mercado. O Flamengo não precisa contratar ninguém nesse momento, talvez um atacante. E se o Fabrício Bruno de fato for vendido, que eu acho que é uma questão de tempo, vai acabar saindo esse negócio, tem que trazer um zagueiro, já que o Davi Luiz também não teve seu compromisso renovado. E aí é usar a base, revelar jogadores, usar o elenco que é muito forte. Eu já escalei aqui 2 times do Flamengo titular e reserva muito bons e ainda deixei o Plata de fora.
Não precisa contratar mais. Agora, se a imprensa não consegue falar de outra coisa, se o jornalismo hoje em dia, na base do entretenimento, só fala de contratação, não tem outro assunto, com tanta coisa acontecendo, não fuça mais nada, tem time importante aí devendo premiação do jogador. Eu estou atrás. Aí eu leio coisas que se parece que está todo mundo no mundo da lua. Vários clubes com problema. O Internacional, vocês viram o que fez o Internacional? O Internacional pegou o Thiago Maia no Flamengo, não pagou o Thiago Maia, aí queria vender para o Santos com lucro. Pelo amor de Deus, gente, isso é um cúmulo, isso é um escárnio. Você não paga. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou comprar o carro do Bruno, vou trabalhar de Uber. Eu dou um calote, não pago o Bruno, prometo não pago o Bruno. Ando com o carro, ganho dinheiro no Uber, né, no aplicativo, faturo uma grana, e aí eu resolvo vender o carro. Eu vou vender o carro para você, Thiago. Aí eu falo, eu comprei por 10 do Bruno, vou te vender por 15. Ou seja, valorizou. Eu ganho 5 em cima. Aí, finalmente, eu vou pagar o Bruno, que está esperando um tempo e não recebeu o dinheiro, e ainda ganhei dinheiro utilizando esse carro. É isso que o Internacional tenta fazer. E as pessoas acham normal. Um golpe de mestre, isso é uma sacanagem, gente. Isso é uma vergonha. Como é que o Internacional não tem vergonha disso? Como é que o presidente Barcelos permite isso, capitaneia isso, será? Não, peraí, não, isso aqui não. Vamos ter um pouco de, né? Pelo amor de Deus. E o Flamengo, segundo o próprio Bruno Espírito falou isso, o Flamengo deu prazo elástico para o Inter pagar por conta da enchente lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E ainda assim não recebeu as parcelas. É isso. Então, notícia tem um monte de coisa absurda, mas aí é só contratação. Aí um clube não contrata, não precisa contratar. O Corinthians está contratando agora? Contratou alguém? Não. Não precisa mais. Não, agora não. Não precisa, contratou um monte de gente, mesmo sem ter dinheiro, quer contratar mais quem, gente? Esse cara dessa coisa de Pogba aí e tal, essa conversa, não tem que contratar. O Corinthians hoje, dinheiro ele não tem, mas um time ele tem. Tem bons jogadores, não precisa contratar. Tem gente ali que o Memphis Depay mal jogou algumas partidas. Agora ele vai ter uma temporada inteira, né, e tudo mais. Por exemplo, né, entre outros jogadores interessantes que o Corinthians contratou. Então não precisa contratar. Palmeiras é outra situação, está dando uma arejada no elenco, se livrando de uns, trazendo outros, é uma outra situação. O Atlético Mineiro, num outro momento, tirando um pouco o pé. E o Cruzeiro é aquela coisa que eu já falei, só falta o tatu, é a ilha da fantasia. Vários jogadores que os outros clubes não queriam, Gabriel, Cássio, Fagner, quem é o outro? Dudu. Esse quarteto, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, não queriam mais esses jogadores. Ídolos, Fagner menos, mas os outros três, ídolos, grandes ídolos desses clubes. Mas não queriam mais ficar com eles. Aí o Cruzeiro traz, põe no pacote, põe um laço assim em cima e fala, olha só o que eu trouxe para vocês. Uau! Mas todos eles são jogadores, até o Cássio, são jogadores que precisam se recuperar. Mostrar que ainda podem ser capazes de jogar um grande futebol. E 3 deles são já veteranos. O Gabriel não, mas os outros são veteranos. Então, você vai se pautar por isso? O rubro-negro, até o corintiano, que se pautar por essa loucura aí do Cruzeiro, contratando assim essas coisas do Cruzeiro, está completamente equivocado. Ele não precisa disso. Ele não tem essa necessidade. Está muito bem resolvido com relação a isso. Os problemas do Flamengo são outros que a gente pode falar aqui durante, inclusive, as questões que envolvem lá a demissão de um bando de gente, a forma como tudo aconteceu e a promessa não cumprida pelo presidente. Se você promete uma coisa e você de cara não cumpre, evidentemente você vai sofrer críticas em função disso. É inevitável. Então, quem promete tem que arcar com as consequências, né, do não cumprimento daquilo que foi prometido.